Mudança, cooperação, adaptação, união. Serão essas as palavras que ficarão na história como resumo de nosso tempo? A gente sabe que o mundo está em constante transformação. Estamos vivendo mudanças cada vez mais rápidas e que vieram para ficar. E por que falamos em cooperação? Nos últimos tempos, vimos pessoas se ajudarem. Vimos comunidades se unirem para se reerguerem juntas. Afinal, agir em busca do desenvolvimento do local em que estamos inseridos faz a diferença neste e em todos os momentos. Cooperar significa atuar em conjunto com o outro, ajudar as pessoas que precisam, superar desafios em parceria. E cada parte importa neste processo. Tudo muda quando você faz a sua parte. Tudo muda quando uma comunidade se ajuda. Por isso, o nosso convite é para que você faça parte do futuro que queremos e temos condições de construir juntos. Podemos contar com você? Juntos pela economia local. Sabe por que a UX é diferente? Porque tem o teu jeito e fala a tua língua. Somos a universidade com a força da comunidade. Uma universidade que olha para o futuro, que está no ranking das melhores do mundo, mas que também é daqui, a única da nossa região. Estude na UX. Acesse agora mesmo ux.br e saiba mais sobre cursos e formas de ingresso. UX, pessoas em movimento. Eu era agricultora, porque ele era pedreiro, ferreiro, e nós fomos morar para nossa casinha. Então eu disse assim, o que eu vou fazer? Eu vou virar essa terra. Ali eu comecei a plantar em volta da casa, e ele trabalhando, né, de pedreiro. Eu já tinha os 6 filhos. Plantava, vendia, fazia chimia, fazia pão, fazia tudo um pouco para vender, fazia sabão. Botemos ali uma bodeguinha assim, bem simplesinha. Nem interesse de fazer um mercado. Aquilo estava só para dar um dinheirinho a mais na família, né? Ao longo dos anos, o Super Andreassa estabelece relações próximas e duradouras com clientes, funcionários e fornecedores. Expande os negócios na região e se consolida como uma das principais redes supermercadistas do sul do Brasil. O Grupo Andreassa cresce junto à região, ao lado das pessoas. Agora inaugura uma nova fase e lança o Vantajão Atacado Caxias, que junto à unidade de Vacaria é um presente da família Andreassa para a região. Chegamos até aqui unidos pelo trabalho e uma certeza. Nosso grande propósito é proporcionar uma vida melhor para todas as famílias. Sejam muito bem-vindos ao novo Vantajão Atacado. O braço atacadista do Grupo Andreassa, o nosso atacado. Jamais eu plantei aquelas pequenas plantas que deu produto pensando numa coisa tão bonita que é hoje. Em 60 anos de atuação, o BRDE está presente na vida das empresas do Sul. Uma história de desafios superados, de resultados positivos e principalmente de parceria no desenvolvimento e sucesso de nossos clientes. E nesses anos todos, nos orgulhamos de nossa marca ter se transformado em um dos pilares de fomento de toda a região Sul. BRDE, 60 anos. Crédito para inovar e desenvolver. É muito bom poder olhar para trás e ver de onde veio o meu resultado. A certeza de eu ter sido preparada para estar onde estou reforça que fiz a escolha certa. O dia em que descobri que poderia aprender tantas coisas novas. A satisfação de vivenciar projetos únicos que marcaram para sempre meu caminho. Quando me foi apresentado o futuro.
Saber que meu aprendizado me ajudou a me tornar uma cidadã responsável com a sociedade, indo além dos livros didáticos. Entender as mudanças que 2020 trouxe não tem sido algo fácil. Mesmo que as situações possam ter sido alteradas, existem coisas que realmente importam e nunca saem das nossas prioridades. Como aproximar sentimentos, rompendo a barreira de grandes distâncias. Porque é isso que nos conecta, nos motiva e faz a vida valer a pena. E nós estaremos sempre unindo você ao que realmente importa. Marco Polo, sempre aqui. Estamos na estrada há décadas. Sim, décadas. Nem daria para medir quantos quilômetros já percorremos, quantos sonhos realizamos, quantas riquezas de valor inestimável transportamos. Pessoas, bens, sonhos, prosperidade. Mas isso foi só o começo. Em um mundo que não para de mudar, somos movimento. Frente aos desafios, nos superamos, nos reinventamos. Entre muitos, nos destacamos pela excelência. Com nossos clientes, a base é a confiança. Segurança é compromisso inegociável. Trabalho é alegria. E pessoas alegres nos levam mais longe. Nossa linha de chegada é o futuro. E o futuro não é fronteira, é oportunidade. De conectar pessoas a seus sonhos, de realização e de prosperidade. Porque estamos só começando. Empresas Randon, conectando pessoas e riquezas para gerar prosperidade. O conforto pra casa, a beleza pra vida, o bom gosto em primeiro lugar. Os momentos que nos fazem sonhar, como é bom contar com quem nos quer bem e estar sempre ao nosso lado também. Móveis Dallas, ambientes feitos pra viver. Móveis Dallas, planejados pra você. No novo site da SIC Caxias, você fica por dentro de tudo o que acontece na entidade e o que temos a oferecer. Agora, você tem acesso a uma plataforma mais moderna, funcional, interativa e acessível. Você pode realizar inscrições aos eventos, divulgar a sua marca e vagas de emprego, assistir a eventos anteriores e muito mais. Acesse siccaxias.org.br e confira. RA SIC Caxias. Olá, bom dia! Sejam bem-vindos à nossa RA SIC Caxias. Uma saudação ao presidente da entidade, Celestino Oscar Louro, e ao palestrante, o secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS, Alçones Balestrin. O tema dessa edição é Desafios da Qualificação Profissional para o Desenvolvimento de Ecossistemas de Inovação. A palestra de hoje abre a programação do 27º Seminário de Competitividade e Qualidade, evento realizado pelas Diretorias de Desenvolvimento e Competitividade e Desenvolvimento de Competências da SIC Caxias. Nessa edição, o tema do evento abordará a competitividade e qualificação profissional, desafios e proposições, que tem a finalidade de demonstrar a importância do tema mão de obra na competitividade dos negócios, os caminhos e os desafios através da apresentação de experiências que estão dando certo e da indicação de soluções que podem ser colocadas em prática. Convidamos para que participem do evento que inicia após a RA. Agora, confiram no telão as grandes marcas que são nossas parceiras na RA SIC Caxias.
Convidamos agora para que assistam o vídeo e conheçam mais sobre a parceria SIC e Aero Estúdio Digital, que abre possibilidades para a realização de eventos nacionais e internacionais aqui em nossa entidade. E hoje, em nossa vitrine RA, contamos com a participação de duas empresas associadas, a Vêneto Transportes e o Imperador dos Imóveis. Visitem os espaços dessas empresas, juntos pelo desenvolvimento dos negócios locais. Senhoras e senhores, agora para a sua saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC Caxias, Celestino Louro. Nosso palestrante, secretário Alsones Palestrin, prefeito Adiló de Domênico, vice-prefeita Paula, vereadora Tatiane Frisso, a imprensa, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma RA SIC. Antes de falar sobre o tema da nossa RA de hoje, quero parabenizar a nossa SIC Jovem pelo evento realizado no último sábado, ao final da tarde, no UX Teatro, quando mais de 200 estudantes do segundo ano do ensino médio se formaram em nosso programa Mini Empresa. É um evento gigantesco, bonito, emocionante e que mobiliza, além dos jovens, as escolas e suas famílias, lotando o teatro. Estes mais de 200 jovens que experimentaram, e alguns deles, em sua única oportunidade, o empreendedorismo na vida real, são os futuros diretores, os futuros presidentes da nossa SIC Caxias. Posso afirmar também que lá estavam os futuros diretores das nossas empresas. Quem sabe os futuros prefeitos, prefeito Adiló, ou quem sabe os futuros vereadores, também estavam por lá. Com certeza, algumas das pessoas que vão transformar Caxias do Sul nos próximos anos estavam no UX Teatro no último sábado. A SIC Caxias tem um imenso orgulho de fazer parte deste movimento. Orgulho de proporcionar esta experiência todos os anos para centenas e centenas de jovens. É muito gratificante. Caros amigos, com o objetivo de liderar o ecossistema produtivo de forma inovadora, fortalecendo a livre iniciativa e o desenvolvimento da região, a SIC Caxias, com a assinatura das Diretorias de Desenvolvimento e Competitividade e Desenvolvimento de Competências, e com o apoio de importantes parceiros, realiza nesta segunda-feira a 27ª
27ª, senhores, 27 edições do seminário Competitividade e Qualidade. Motivo pelo qual contamos com a palestra do nosso secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado, Alsones Balestrin, a quem agradecemos mais uma vez a sua presença. Ao longo de anos, esse seminário trouxe para o debate e a reflexão temas centrais na gestão. Temas como produtividade, globalização, sistemas de produção, gestão da qualidade, gestão das pessoas, meio ambiente, eficiência energética, tecnologias limpas, competitividade e desenvolvimento, entre tantos outros temas. Neste ano, iremos discutir o desafio da falta de mão de obra especializada, incentivando as empresas de Caxias e da região a se tornarem mais inovadoras e, por consequência, mais competitivas. A crise dos anos 80 e a abertura do mercado nacional às importações na década seguinte foram a gênese do Programa da Qualidade da SIC Caxias, que se engajou em busca do conceito da qualidade a partir da criação do Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade. Com isso, surgiram esse seminário anual e a formação do Comitê Regional do PGQP, que foram responsáveis por inspirar milhares de empresas a trilharem o caminho da excelência e da qualidade. Como fruto dessas iniciativas, orquestradas de disseminação da cultura da qualidade total, as empresas de Caxias e região implantaram seus próprios programas da qualidade e conquistaram centenas de troféus em premiações estaduais e nacionais. Em julho de 95, a SIC Caxias lidera a criação do Dia da Qualidade Caxias, instituído pelo Decreto Municipal 8.361, tendo por finalidade disseminar a cultura da excelência em gestão nas organizações da Serra Gaúcha. Hoje, nosso foco é a inovação, por entender que, a partir da inovação, tudo é possível. A inovação e o uso de tecnologias agrega valor às nossas empresas. Fazer algo diferente, inovar, é uma estratégia que gera resultados. Precisamos trabalhar os desafios do presente, mas com um olhar no futuro, observando as tendências e as mudanças do mercado, que são, talvez, ainda mais impactantes daquelas que experimentamos nas décadas de 80 e 90. Devemos estar atentos, porque todos nós somos protagonistas da inovação. Nesta casa, gostamos de frisar que Caxias e região têm a inovação no seu DNA, desde a sua origem, com a concepção de produtos que, às vezes, nem mesmo nós sabíamos que eram desenvolvidos aqui. E não me refiro apenas à indústria. Sim, a indústria, ela foi e continua sendo a força motriz da nossa economia. Mas inovação aqui já está plenamente disseminada nos setores de serviço, de comércio, na criação de novos materiais, como o grafeno, e agora, mais recentemente, até mesmo no uso de células-tronco. Mais uma vez, secretário, agradecemos a sua presença no dia de hoje. Declaro aberto o 27º Seminário da Competitividade e Qualidade. Muito obrigado, uma ótima RA e um ótimo evento a todos na parte da tarde. Senhoras e senhores, no último dia 14 de julho, a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul anunciou os vencedores da 13ª edição do Troféu Ítalo Victor Bersani. Os agraciados são as empresas
Florense, na categoria Indústria, Sapataria Caxiense, na categoria Comércio, Hospital Virvi Ramos, na categoria Serviços, e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAI Caxias do Sul, como menção honrosa. Convidamos para que participem da reunião jantar de entrega do troféu, que acontecerá na próxima segunda-feira, dia 25 de julho, aqui no restaurante Sica. Lembramos que as perguntas devem ser feitas por escrito e, caso tenham interesse, solicite a equipe do evento. E, para sua apresentação, convidamos ao palco o nosso palestrante de hoje, secretário Alçones Balestrin. Seja bem-vindo. Não? Já vai funcionar. Agora sim. Bom dia, tudo bem? Prazer enorme estar aqui. Agradeço. Celestino, em seu nome, agradecer toda a diretoria dessa casa. Comentava com o presidente como é bom ver a SIC aqui tão mobilizada, né, eventos toda semana. A gente sabe que nesse mundo, né, especialmente pós-pandemia, e de tantos projetos relevantes, nada melhor do que estarem juntos, né, trocando ideias, compartilhando. Acho que talvez uma das coisas que ficou pós-pandemia é a necessidade da gente estar interagindo, a gente ter esse calor humano. Então, é um prazer muito grande estar aqui, presidente. Fiquei muito honrado com o convite. Prefeito de Caxias, Adiló, de Domênico, a vice-prefeita Paula Lores, em nome de vocês aí, agradecer também, né, todo o trabalho que vem sendo feito aqui na prefeitura, né, nessa retomada da economia. E a gente sabe que poder público, indústria, comércio, academia tem um papel extremamente relevante aí na sociedade que a gente está vivendo. A vereadora Tatiane Friso, prazer, bacana ver mulheres jovens na política, né? Comentei há pouco tempo para a vice-prefeita e para a vereadora, né, que a importância das mulheres se engajar cada vez mais na política, né, porque alguns índices, alguns estudos mostram que os índices de corrupção, por exemplo, especialmente de alguns países escandinavos, etc., tem diminuído a partir do momento que as mulheres começam a entrar mais na vida pública e na política. Então, queremos muito mais mulheres na vida pública, na política no Brasil, porque acredito que é um caminho importante aí, né, de ter um país com um futuro mais promissor. Eu acredito muito, né, nessa sensibilidade. Então, parabéns a todas as mulheres que estão aqui pela liderança e a importância de vocês hoje numa sociedade mais equilibrada, né? Até porque a criatividade, a inovação, né, temas que a gente vai debater aqui são substantivos femininos, então tem tudo a ver com vocês. Tá? Em nome de todos os empresários, eu queria saudar um amigo, tá? Mauro Bellini. Mauro, em teu nome aí, saudar todos os empresários aqui dessa pujante indústria de Caxias do Sul, e você e a tua família representam muito aqui do que a Serra, né, tem dado para o Brasil em termos de empreendedorismo, de inovação, em termos de riqueza. E a professora Ana Facchinelli, minha amiga, minha colega de muito tempo, agradecer a ti e saudar também todo o pessoal aí da academia, pesquisadores,
vice-reitora, vice-reitor que eu encontrei, e pró-reitores que eu encontrei antes. Gente, vamos falar então um pouquinho do que a gente tem, o que a gente pensa, né? Foi encomendado fazer um link entre recursos humanos, talentos, cérebros com inovação, né? Ok, obrigado. Então, essa questão de talentos, né, de cérebros, de capacidade intelectual de uma sociedade hoje em dia está diretamente relacionado cada vez mais à capacidade dessa cidade, dessa região, gerar riqueza. A riqueza está cada vez mais relacionada a talentos, né, a cérebros, né, num país, né, e numa economia que, especialmente no Brasil, nós temos um déficit muito grande de formação, né? Nós temos ainda um percentual muito baixo da população, por exemplo, no ensino superior. É um dos países que apresenta, estava exatamente falando com o presidente, no Brasil, entre 18 e 23 anos, nós temos apenas 23% da população estudando no ensino superior. Quer dizer, cadê os outros, né? 77%. Aonde estão? O que estão fazendo? Né? Que tipo de oportunidades de esperança a gente pode ter, né? Num país onde que hoje 77% da população não está estudando, na faixa de 18 a 23 anos. Né? O reitor da Unicinos, o padre Marcelo, muitos de vocês conheciam, um sacerdote, mas um grande líder, né, que eu tive a oportunidade de trabalhar vários anos, ele dizia, olha, uma juventude sem esperança é uma juventude muito, né, é uma juventude que pode se perder facilmente, né, em outras facilidades que a vida se apresenta para eles, pode ser do crime, pode ser das drogas. Então, nós temos um compromisso muito grande, né, especialmente nós, lideranças, de apostar, né, e investir para que os nossos jovens tenham uma oportunidade melhor. E as grandes oportunidades que virão nessa sociedade do conhecimento, a partir dessa quarta revolução industrial, né, são oportunidades ligadas a oportunidades de trabalho, né, de pessoas que tenham mais capacidade de entregar intelectualmente do que a partir da força dos seus músculos. Tá? Então, eu acho que é um pouco isso, né, Ana, que o debate vai acontecer hoje, quando a gente fala de recursos humanos, né? Estávamos falando há pouco na mesa, que faltam profissionais de todas as áreas, mas, claro, profissionais, faltam engenheiros, né? Faltam médicos, faltam professores. Estava falando com a secretária Raquel, há alguns dias, no Rio Grande do Sul, faltam 1.000 professores de matemática para o ensino médio, ensino básico, desde o fundamental, básico, enfim, e mais de 1.000 professores de português. E abre concurso, não aparecem esses professores. Tá? E aqueles que aparecem, muitas vezes aparecem com uma formação um pouco ainda frágil. Tá? Então, como é que nós vamos ter engenheiros, como é que nós vamos qualificar e vamos fazer o nosso país ombrear de igual a igual as grandes potências, com um país, por exemplo, como a França, que o ensino superior é universal. É essa questão que a gente coloca aqui nesse dia que vamos ter aqui de debate em termos da questão ligada à formação de recursos humanos. A inovação necessita de talentos. Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, vou dar alguns pontos, né, também da minha vida
de pesquisador, de ter trabalhado na academia durante tanto tempo, de ter sido também diretor, pró-reitor da Unicinos, e a gente lida, né, até o ano passado, lidei bastante com a questão das startups, desses jovens empreendedores. Então, a gente tem algumas informações aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Tá? Na sociedade que estamos vivendo, talentos é algo fundamental. E talvez eu sempre pergunto assim, qual é o produto nobre que o Brasil exporta? Tá? Muitos falam, não, agronegócios, soja. Eu sempre digo, olha, o produto que o Brasil está exportando assim, em classe mundial, são talentos. Em qualquer país que você for, do Canadá à Europa, aos Estados Unidos, vai encontrar lá um brasileiro, vai encontrar lá um gaúcho, médico, engenheiro, profissional da saúde, professores, pesquisadores, cientistas. Né? Então, o desafio é esse, como nós podemos reter melhor, formar melhor e criar melhores oportunidades para que esses jovens que representam o futuro da nação não precisam migrar, porque muitos migram e depois não voltam mais. Tá? Então, vamos falar um pouco aqui hoje, essa questão dos ecossistemas de inovação, né? Enquanto secretário de Estado na área de inovação, ciência e tecnologia, a gente tem colocado diversos programas, né, para que o Estado consiga avançar mais, também criando polos regionais, né, a partir de uma ação muito importante, que é o programa Inova. Né, nós conseguimos, o Estado teve um papel relevante de promover 8 ecossistemas regionais de inovação, um é aqui na Serra, né, mas em todo o Estado, porque também o empreendedorismo, né, a inovação, ela precisa acontecer no interior, precisa acontecer não só na capital. Né, e eu aqui falando para vocês isso, numa cidade que para mim é o berço do empreendedorismo e inovação no Rio Grande do Sul, né, formado por uma imigração tão forte. Né? Os meus bisavós estão enterrados aqui em Pinto Bandeira. Né? Eles vieram aqui lá em 1893, e depois eles empreenderam uma outra jornada, eles foram lá para Erechim. Né? E eu nasci lá, mas muitas vezes muitos de vocês também aconteceu um caminho muito semelhante. As cidades do interior não conseguem oferecer para os jovens algumas oportunidades de trabalho, e esses jovens migram, muitas vezes, dentro do próprio estado, dentro do próprio país, muitas vezes eles migram, como eu falei anteriormente, para fora. Mas nesse mundo que a gente está vivendo, né, a possibilidade de trabalhos remotos, a possibilidade de você criar a tua empresa de maneira digital, basta ter uma boa conexão de internet e um computador, falar inglês, né? De preferência, e você pode ser um trabalhador do mundo. Pode estar trabalhando nos Estados Unidos, mas lá na tua região, gerando riqueza lá. Então, acho que esse é um ponto importante também, dentro desse contexto que a gente fala aí dos ambientes de inovação. A inovação cria o futuro que queremos e precisamos. Tá? Nada mais relevante do que nos tempos atuais a capacidade, né, tanto na indústria, no comércio, na área dos serviços. Né? Inovação não é só aquele aparelhinho de alta tecnologia, um aparelho celular, etc., mas inovação é fazermos melhor com os recursos que nós temos. Tá? Então, termos melhor performance com os recursos que nós temos, isso é inovação. Muitas vezes a inovação significa melhorar um processo, abaixar o custo de uma produção de determinado produto, pode ser melhorar a qualidade, né? Usar aquele produto para um outro mercado. Né? Isso vale para produto, vale para serviços. Então, inovação é uma forma de gerar constantemente
riqueza, né? E isso difere, talvez, de outros contextos, né? A inovação sempre existiu, né? Eu sempre falo, né? A idade da pedra não acabou, não acabamos a idade da pedra porque faltou pedra, né? A idade da pedra acabou porque veio a idade do ferro, e o ferro foi muito mais útil, teve uma performance melhor do que a pedra. Então, desde a idade da pedra, o homem está inovando. Mas o fato é que, nos últimos anos, a inovação ela tem se tornado, de fato, o motor, né? Sei lá, na década de 60, 50, 60, vocês aqui da indústria, né, especialmente todo aquele movimento pela qualidade total que vem lá do Japão com Deming e Duran, bom, aquele momento era da indústria ganhar competitividade, da sociedade ganhar competitividade por meio de redução de custo, e as empresas investiram muito nisso. Mas quando a redução de custo, ela tem a gente chama, né, na economia ela tem uma flexibilidade, né? Ela tem um certo limite, né? Quando você chegou a um certo nível de redução de custo, você não consegue mais abaixar, né? Qualidade total também tem um certo limite. Quando você chegou a zero defeito, não tem mais como passar de zero defeito, né? E aí vem né, uma série de outros movimentos que eles têm uma capacidade finita de gerar economias, né? E a inovação, a gente olha, se abre um leque, seja na indústria, seja no comércio, no serviço, na academia. A inovação ela tem uma capacidade de estar criando constantemente o novo. Então, a gente diz, né, Ana, no ponto de vista acadêmico, que a inovação tem uma elasticidade maior em termos de gerar riqueza do que todos os outros movimentos que aconteceram, né, seja da qualidade, seja do just in time, seja de todos os movimentos que a gente teve em termos de gestão nas últimas décadas. E, cada vez mais, a inovação ela depende de conhecimento, tá? As inovações, hoje, elas são muito ligadas com o conhecimento. E um conhecimento cada vez mais complexo. É por isso que os grandes centros inovadores, eles buscam se abrigar em grandes parques tecnológicos que têm uma boa universidade, porque é lá que o conhecimento está na sua maneira mais complexa. Vale do Silício é o Vale do Silício porque existe uma das Ivy Leagues, como a gente chama, uma das grandes universidades americanas, que é Stanford. Não fosse Stanford, o Vale do Silício poderia ter acontecido em outro lugar, não na Califórnia. Tá? Agora, o Vale do Silício está migrando um pouco, como segunda opção, está indo para Austin. Por que está indo para Austin? Porque lá tem uma grande universidade, que é a Universidade do Texas. E a Flórida quer montar um Vale do Silício, mas tem um problema, que a Universidade da Flórida não é tão boa quanto Stanford e a Universidade do Texas. Então, eles precisam, antes, melhorar a qualidade da Universidade da Flórida para poder, quem sabe, atrair empresas e tecnologias cada vez mais complexas. Se você pegar o aparelhinho de telefone celular que eu deixei na mesa aí, um aparelho médio aí, de telefone que vocês têm, eles têm no mínimo mais de 100 patentes registradas, só aquele aparelho, 150, 200 patentes. Isso significa que o resultado desse aparelho é uma junção de uma centena de tecnologias complexas e de várias áreas do conhecimento, que vai da física, matemática, da química, da engenharia e assim por diante. Tá? Então, gente, quando a gente fala em inovação, tá, a gente está falando nessa questão muito forte de conhecimento. E aí o meu passador parou agora. Ah, não, está vindo aqui. A ciência é onde se produz conhecimento, a tecnologia é uma nova solução. Pode ser uma solução que vem até das áreas sociais, das áreas humanas, uma nova tecnologia de fazer a gestão da segurança pública,
Pode ser. Então, a tecnologia não está relacionada a algo físico, mas sim a um conhecimento aplicado, e a inovação é um conhecimento aplicado que tenha retorno, que gera riqueza, né? Por isso que a gente sempre diz, e é uma frase que a gente usa muito na Secretaria de Inovação, que é: o Estado do Rio Grande do Sul precisa transformar, e o Brasil, acima de tudo, precisa transformar conhecimento em PIB, em riqueza, né? Porque o Brasil tem algumas dificuldades. O Estado do Rio Grande do Sul segue um pouco uma equação, tá? Uma equação que é muito particular do Brasil, que é uma equação que a gente diz, eu até vou mostrar lá na frente, é uma equação que a gente chama 1268. É uma equação péssima, tá? Péssima. Nenhum país do mundo tem o luxo de lidar com essa equação. Nós somos o 12º país em produção internacional de conhecimento, ou seja, somos uma potência, somos aí em torno de 12º país em PIB, né, em riqueza, e nós somos 12º país na geração de conhecimento, mas nós somos o 68º na transformação desse conhecimento em riqueza, em inovação. Essa é uma equação terrível. Eu acho que nenhum outro país do mundo tem essa equação. A Coreia do Sul, 13º país em produção de conhecimento, 12º país inovador, e assim vai. Então, como transformar, Ana, paper em PIB? Como transformar conhecimento em riqueza? Eu acho que esse é um grande desafio do Brasil, é um grande desafio das políticas públicas, especialmente na área de ciência, tecnologia e inovação. E, por isso, todos os editais da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, para quem operam esses editais, necessariamente, praticamente todos eles, têm a necessidade, a obrigação de colocar uma empresa junto com um pesquisador, junto com a universidade, e isso gerar uma dinâmica maior de transferência de tecnologia, né? Então, aqui que eu falei para vocês, né? Vale do Silício, eu só estou colocando porque é uma região que é fácil de saber, né? Está quase no nosso senso comum. Qual é uma região mais inovadora do mundo? Vale do Silício, né? Mas nós temos aqui o poder público, o Estado americano investiu muito aqui, universidade e empreendedores que criaram algo totalmente inédito em termos mundiais, que é a região mais empreendedora, mais inovadora, e que tem gerado boa parte das maiores empresas hoje do mundo, né? Não são de petróleo, como eram há 30 anos atrás, né? Mas, no mínimo, 7 das 10 maiores empresas do mundo hoje listadas lá na Forbes, há talvez 30 anos atrás, 20 anos atrás, eram startups. O que são startups? São pequenas empresas criadas aí na garagem, com um cientista, com um pesquisador, com um engenheiro, e eles criaram essa empresa. Então, você pega lá Apple, Amazon, Microsoft, e assim por diante. São empresas que nasceram nesse novo mundo do conhecimento e da tecnologia. Aqui eu vou colocar para vocês algo importante também, me motivou a colocar esse slide porque há um tempo atrás, eu acho que logo que eu assumi como secretário, uma jornalista bastante conhecida me ligou e disse: pô, Balestrin, como é difícil vocês dessa área de inovação dar exemplos práticos, vocês falam de a inovação de uma forma tão abstrata que muitas vezes nós, né, pessoas comuns, fica difícil. Aí eu disse: olha, jornalista fulana, que eu admiro muito, você tomou quantas doses da vacina da Covid? Eu já tomei a 2ª dose. Eu disse: pois é, o que estava entrando no teu braço? Você viu o que estava entrando? Estava entrando um líquido. Não era líquido. Aquilo era conhecimento, aquilo era tecnologia, aquilo é inovação. O exemplo mais claro que nós temos hoje de uma inovação que traz bem-estar, que traz qualidade de vida, foi a inovação da vacina da Covid.
tentou estabilizar uma pandemia que poderia ter efeitos assim extremamente danosos, se não fosse, foi uma corrida mundial. A gente queria de presente de Papai Noel, lembram? E olha aqui o esforço tremendo que o mundo colocou. Tá? Aqui, nesse rosa aqui, ó, pink, firmas, em azul, hospitais, em verde, universidades. Esse conjunto de pontinhos verdes, azuis e rosas mostra que nenhuma coisa relevante hoje se constrói em termos de inovação, tecnologia, a partir de uma empresa, pode ser a maior do mundo, pode ser Apple, pode ser Amazon, nem por uma universidade, pode ser Stanford, pode ser Harvard, e nem por um governo, por maior que seja. As grandes inovações e as médias inovações, e até muitas vezes as pequenas inovações, estão acontecendo hoje por uma forte colaboração e integração entre essas empresas. Aqui, a AstraZeneca, em cada uma dessas elipses aqui nasceu uma vacina, Pfizer, AstraZeneca e assim por diante. Então, mostra o esforço e o que a humanidade conseguiu fazer em termos... Então, se é uma palavra que eu gostaria de deixar para vocês, falando aqui nessa tarde que vocês vão ter de pensar formação, pensar recursos humanos, é que a inovação é cada vez mais um processo colaborativo, coletivo e em rede do que algo mais individual, fechado e isolado. A inovação é um processo coletivo, colaborativo. O coletivo é mais inteligente do que eu. Esse é um livro produzido por o pessoal da Wharton, que até a gente fez a apresentação, a edição brasileira, uns 10 anos atrás. We are smarter than me. Nós somos mais inteligentes do que eu. O coletivo, é mais inteligente do que o seu indivíduo mais inteligente, pesquisadora Ana Fachinelli, você que estuda tanto esse tema. Então, a ideia central, quando a gente fala em pessoas, em cérebros, que as grandes coisas que acontecem dentro de uma empresa, dentro de uma sociedade, na academia, não é mais daquele engenheiro, daquele cientista que fica lá isolado, ninguém pode chegar perto dele porque o cara está trabalhando, aí ninguém chega perto porque o cara está trabalhando. Mas, na verdade, a ideia central é que o coletivo, a equipe ou a rede é mais criativo, mais inteligente, mais inovador do que um indivíduo ou uma empresa atuando isoladamente. Isso vale para qualquer indústria, para qualquer país e assim por diante. Então, além dos recursos humanos, além das pessoas, os cérebros, terem capacidade, talvez a maior capacidade de um recurso humano hoje, de um bom trabalhador da indústria, nessa economia do conhecimento, é que ele saiba trabalhar colaborativamente em time, em equipes. Uma ideia de ecossistema de inovação, que as regiões hoje, elas buscam, então, ter uma fotografia mais ou menos assim. Os ecossistemas de inovação, vem a palavra ecossistema para fazer um pouco, usar a metáfora da biologia como os ecossistemas. Vamos pegar aqui a floresta amazônica, é um grande ecossistema. O angelim vermelho, que é a maior árvore do Brasil, que tem 88 metros de altura, está na floresta amazônica, ela só consegue ter 88 metros de altura e ser a maior árvore do Brasil, porque ela está na floresta amazônica. E lá você tem todos os outros elementos, como o solo, como qualidade dos nutrientes, como umidade, como sol, luz, pressão atmosférica, os animais que estão lá, as bactérias, os fungos, os nutrientes, tudo, água.
Isso vai fazer com que aquela região seja única e produza o angelim vermelho. E eu faria uma análise com o ecossistema aqui de empreendedorismo e inovação da Serra, aqui em Caxias. Uma Marco Polo, uma Randon e tantos outros grandes investimentos nasceram porque aqui tem, além de capital, tem condições culturais, sociais, ligadas a uma série de fatores que fazem isso único, e não tem como transportar o ecossistema de inovação da Serra Gaúcha para a região do, sei lá, do Pampa. Não vai acontecer, né? Então, os grandes temas de hoje, quando a gente fala também na importância da gente reter talentos, a gente formar talentos, a gente gerar oportunidades, porque são esses talentos que vão fazer com que esse ecossistema, por exemplo, da Serra, continue pujante dentro de uma quarta revolução industrial, que, diferente das outras, a grande força não é mais a máquina, não são mais os músculos, não são mais a propriedade, mas sim a capacidade intelectual das pessoas, dos trabalhadores, gerarem riqueza. Então, aqui tem uma questão importante. Eu gostaria de colocar isso também, para a gente pensar. Três desafios, eu acho que esses dados chegaram a mim e eu faço questão de compartilhar em toda a fala. 47% dos jovens de 15 a 29 anos querem morar fora do Brasil em busca de melhor qualidade de vida e oportunidades de emprego. Os próximos dois foi compartilhado comigo pelo secretário Mauro da Segurança num almoço, a semana passada, no Tá na Mesa, na Federação, e eu sentei junto com ele, ele me compartilhou. 61% da população carcerária do Rio Grande do Sul tem até a 4ª série. 38% da população carcerária tem de 18 a 29 anos. Isso equivale a 15 mil jovens. Então, gente, vamos criar escola, vamos dar educação, que assim a gente reduz a necessidade de construir presídios, e nós precisamos desses jovens. Imaginem aqui, quantos engenheiros, quantos médicos, quantos fisioterapeutas, quantos professores que nós estamos colocando num espaço que a gente tem muita segurança de dizer que eles vão sair piores de quando entraram. Até porque a média de uma pessoa no sistema presidiário, por mais 30 anos de prisão, ela sai em média durante 8 anos, é a média que esse pessoal volta a se reintegrar numa sociedade, talvez piores de quando entraram. Profissões que surgiram nos últimos anos: analista de Big Data, desenvolvimento de sistemas, gestão de redes sociais, web designers, operadores de drone, segurança da informação, especialistas em e-commerce, engenharia, biomédica e uma série de outras profissões que exigem um forte nível de capacidade de formação e capacidade intelectual. E tem uma questão também importante. A tecnologia e a inovação acelerou praticamente tudo. Essa eu vou deixar para uma pergunta para o seminário de tarde. Tudo foi acelerado com a inovação. Apenas uma coisa, estou forçando aqui, mas apenas uma coisa, eu acredito que a inovação e a tecnologia não acelerou. Formação de talentos. Nós levamos o mesmo tempo para formar um bom engenheiro, um bom médico, um bom professor, um bom fisioterapeuta. A tecnologia não consegue acelerar que agora um médico, nesse mundo tão veloz, ele consiga se formar em 2 anos, não mais 6. Até precisa de mais tempo, porque as questões estão ficando tão complexas que ele precisa conhecer mais de tecnologia, de outras áreas de conhecimento e assim por diante. Ok, gente? Então, alguns dados importantes para a reflexão de vocês. O impacto no crescimento econômico para cada 1% de aumento em gastos públicos em áreas, em algumas áreas: saúde, educação, defesa e infraestrutura. A cada R$1 de aumento,
em ciência, tecnologia e inovação tem o poder de gerar aí crescimento econômico de 9,92. Quase todos os estudos mostram isso. E o Brasil é um dos países com baixíssimo, investe em torno de 1% no PIB em ciência, tecnologia e inovação, enquanto outros países desenvolvidos investem em 4%, 4,5%. Ainda no Brasil, temos a dificuldade que boa parte desse 1% investindo em ciência, tecnologia e inovação é investimento público. O Brasil também é um dos poucos países que, desse 1%, tem mais investimento público do que investimento privado. Quer dizer, são questões, não estou dizendo se é certo ou errado, mas são peculiaridades que se colocam no Brasil de um país que vai ter que jogar o jogo da quarta revolução industrial com países desenvolvidos. E nós temos duas alternativas. Ou vamos nos qualificar para jogar o jogo, retendo nossos talentos aqui, exportando produtos intensivos em conhecimento, não só graneleiro de soja no porto e exportar in natura, ou vamos continuar sendo espectadores desse jogo da quarta revolução industrial, exportando cérebros e importando produtos intensivos em tecnologia. Em qual desses dois times o Brasil quer jogar? Eu acho que é uma questão que fica para nós aqui. O Brasil investe cerca de 1,2% do PIB em P&D, enquanto a média dos países da OCDE é 2,4%. Israel e Coreia do Sul ultrapassam os 4%. O Brasil tem 700 pesquisadores para cada 1 milhão de habitantes. O Brasil tem 700 pesquisadores. Entende-se pesquisadores como cientistas, um engenheiro, um médico, qualquer um que esteja agregando valor. A região amarela do gráfico ressalta um grupo de 20 países com pelo menos 4.000 pesquisadores por milhão de habitantes. Então, sem dúvida, gente, esse grupo de países aqui vai liderar a quarta revolução industrial. Nós estamos aqui, lá no Encontro Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, em 2016, nos comprometemos a vir aqui, mas nós estamos ainda muito aqui. Essa é a equação lá de 2011, eu fiz questão de colocar esse gráfico de 2011, porque nós continuamos aqui, gente, 13º país líder mundial na produção de conhecimento. Em 2011, nós éramos 47 na transformação de conhecimento em riqueza. Hoje, nós baixamos mais umas 20 posições. Estamos em 67, 68. Enfim, a questão de modelos mais desenvolvidos, onde eu tenho tecnologia, ciência e inovação bastante equilibrados. No Brasil, nós temos boa produção de ciência, produção de tecnologia ainda numa certa dificuldade e transformação de tecnologia e inovação. Temos empresas inovadoras? Temos várias aqui. Temos boas empresas inovadoras no Rio Grande do Sul, no Brasil, mas nós estamos ainda muito aquém dos países que estão aí na liderança. Então, nós temos um país. O estado do Rio Grande do Sul é um pouco, precisamos dizer que a realidade aqui ela é interessante. Temos algumas boas empresas do Rio Grande do Sul, que são empresas altamente inovadoras, a SAP, a Steel, a Braskem, a Dell, a GetNet, a Microsoft, a Randon, a Marco Polo, a HT Micro, uma série de empresas inovadoras. Mas ainda nossos produtos, somos ainda o maior produtor nacional de biodiesel, couro, automação, sapatos, arroz, ainda matrizes, muitas vezes de baixa ou média intensidade tecnológica, e nós precisamos, sem dúvida, elevar a adição de valor tecnológico para os nossos produtos. Temos algumas coisas boas. O estado do Rio Grande do Sul tem em torno de 5% da população do Brasil e produz 11,5% da produção de conhecimento do Brasil. Então, nós temos um ecossistema extraordinário no Rio Grande do Sul.
Temos aqui a URGS, uma das melhores universidades federais, temos 3 universidades que estão no topo aí das 5 melhores universidades privadas do Estado, temos os 2 melhores parques tecnológicos do Brasil, o Tecnopuc e o Tecnocinos. Então, temos as condições para transformar e virar esse jogo, né? 16 parques tecnológicos, né? E precisamos, então, formar talentos. Ana, eu acho que esse é o tema aí que vai estar na pauta hoje à tarde. Tá? Nós temos questões fortes relacionadas à educação. Tá? E, sem dúvida, prefeito e vice-prefeita aqui, tá? No futuro, já no presente, mas no futuro, as cidades boas para se investir, para se inovar, para essa juventude criar as suas startups, vão ser também uma cidade necessariamente boa de se viver e de se morar. Essas coisas não vão ser antagônicas. Uma boa cidade de se viver e de se morar vai atrair talentos, vai reter talentos e vai fazer com que essa gurizada criem as suas empresas, e elas podem procurar isso em qualquer lugar do mundo. Quer dizer, um talento, ele pode escolher aonde ele quer desenvolver a sua empresa. Né? Então, temos a Secretaria, falando um pouco da Secretaria, estamos investindo em alguns projetos na interiorização da ciência, da tecnologia. Temos aqui, por exemplo, aqui na UX, um projeto na área de jogos eletrônicos, quer dizer, são oportunidades interessantes aí para os nossos jovens. Né? E tem um case aí de inovação que eu vou passar bem rápido para vocês. Né? Nós temos um movimento aí que começou há uns 5, 6 anos, de muita esperança para o estado do Rio Grande do Sul. Acredito que é o movimento de Porto Alegre, Compacto Alegre, né? O movimento aqui em Caxias e região com o Instituto Hélice, né? E uma série de outras iniciativas que busca a mobilização forte dos empresários, do poder público, da academia, trabalhando de forma orquestrada, é algo fundamental para a gente avançar. Né? Então, eu tive o prazer de estar nesse movimento aqui do Pacto Alegre, fui um dos co-criadores, junto com o Jorge Aldi, com o ex-secretário Lambi, e nós começamos um movimento, né, e que teve um impacto muito bacana aí, para a reestruturação, eu diria, né, para que, especialmente a cidade de Porto Alegre, que estava um pouco, de certa forma, quase depressiva, eu diria assim, há 5, 6 anos atrás, né? E começa aí uma retomada forte. O Instituto Hélice também nasce um pouco desse movimento, né? E nós contratamos o professor Piquet, junto com as universidades e empresários, usamos uma metodologia, né? E a metodologia mais importante é isso daqui, gente, que é o que está acontecendo aqui. Qual a principal metodologia para funcionar um movimento desse? É ter uma mesa e colocar nessa mesa todas as lideranças capazes de tomar decisões, e o grande objetivo é como a nossa geração vai entregar uma cidade, uma região, um estado, um Brasil melhor para a geração seguinte. Eu acho que nós estamos num momento histórico, gente, o mundo vai, e a economia sempre vai meio em ondas, né? Mas nós estamos numa onda que, se a gente não tomar o cuidado, né, nós temos grande chance de entregar uma cidade, uma região, um país para a próxima geração, talvez pior daquele que nós recebemos da geração precedente. Eu acho que aí é quase uma questão moral para nós. Nós precisamos entregar para os nossos filhos algo melhor do que nós recebemos da geração precedente. Né? Então, é a partir desses movimentos aqui que nós podemos entregar, né, algo melhor. O Instituto Caldeira foi o primeiro projeto do Pacto Alegre. Eu sei que muitos de vocês conhecem o Instituto Caldeira. Não era nada, e na mobilização, junto com empresários, academia, poder público, o Instituto Caldeira não tem 1 ano, não tem 2 anos ainda, e é um espaço fantástico. Né? Primeiro projeto do Pacto Alegre, que nasceu praticamente juntos aí, e vem aí uma série de questões. Então, gente, agradeço muito a presença aqui com vocês. A gente fica à disposição lá na Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, até 31 de dezembro, se Deus quiser, a gente vai estar lá.
Então, nós somos o Estado parceiro para que as políticas de ciência e tecnologia e esses investimentos fortes que estamos colocando possa gerar aí condições com que a sociedade gaúcha avance e possa ser jogadora, não espectadora, do jogo da quarta revolução industrial, que vai ser a geração de riqueza por meio de inovação, ciência, cérebros e um tipo de empresa muito particular, né? Que todo mundo quer essas empresas em particular, que são as startups. Essas empresas muito intensivas em conhecimento e que têm cada vez mais um papel aí na geração de trabalhos dignos para os jovens e riqueza para o futuro de uma nação. Então, muito obrigado a todos. Secretário Alçones, obrigada pela apresentação. Vou pedir que o senhor sente-se aqui no nosso palco, presidente, e convido ao palco para a mediação das perguntas. Oi. Agora foi. Muito obrigado, secretário, pela clareza e pela firmeza que o senhor nos colocou aí os seus conhecimentos. Eu, particularmente, fiquei um pouco chocado, dentro de todas essas novidades maravilhosas que o senhor trouxe, quando o senhor nos diz que 29% dos nossos jovens querem morar fora do Brasil ou procurar a sua realização profissional fora daqui. Isso é estarrecedor e nos coloca para pensar sobre que legado estamos deixando para as próximas gerações. Eu trago aqui o primeiro questionamento, vindo da Cleonice, nossa diretora de competências, e ela pergunta justamente nesse sentido. Como nós fazemos para atrair os jovens a buscar conhecimento, a se desenvolver, a atrair esse novo público jovem para dentro de uma organização, seja ela de trabalho, seja ela de formação? Uma pergunta de alguns milhões de dólares. Né? Eu acredito que nós temos... eu nunca vi, tenho circulado muito, como muitos de vocês, em todos os países, alguns países, né? Alguns grandes eventos de inovação. Por isso que, para entender por que o governo Macron colocou há 2 anos atrás 100 bilhões de euros para tornar a França uma startup nation, para tornar a França uma nação de startups. Os países, especialmente europeus, estão muito preocupados com a fuga de cérebros, então eles estão fazendo investimentos gigantes para que esses países tenham uma certa condição de não só reter, mas de atrair talentos. Então, a gente vê, por exemplo, Portugal, a gente vê a Espanha, a gente vê a França, como eles se tornaram. Portugal se tornou um player, um jogador nesse mundo da tecnologia, tendo Lisboa como um dos grandes ícones da inovação na Europa, a partir do Web Summit, que é um evento que acontece todo mês de novembro e atrai 50, 60 mil pessoas e startups. Agora, as empresas também precisam fazer um esforço, porque essa gurizada, ela, acredito que vai ser tema da tarde, eles têm outras visões de mundo, eles têm outras visões de como viver, né? E acredito que a empresa tem que trabalhar com algumas coisas de flexibilidade, agora com a questão pós-pandemia, alguma coisa remota, enfim. Nós precisamos criar condições porque esses jovens vão aliar cada vez mais qualidade de vida com trabalho. Muito bem. Nós temos inscrito aqui o prefeito Adiló de Domênico, ao microfone, que gostaria também de tecer alguns comentários. Secretário Balestrin, em primeiro lugar, parabéns pela palestra. Dizer que muita coisa a gente vai refletir em cima do que Vossa Excelência nos trouxe hoje.
mas dizer que Caxias foi o primeiro município do Rio Grande do Sul a fazer o levantamento censitário, o ano passado, com a Universidade de Minas Gerais, para que identificássemos uma triste realidade. 97% dos nossos alunos rodariam em matemática, 92% em português. Iniciamos essa recuperação já no período de férias, autorizamos hora extra e contratamos professores com neuropsicologia para todas as 83 escolas municipais. Então, preocupados justamente com esse vácuo da pandemia e também identificar algumas fragilidades na nossa forma de ensinar os nossos jovens. Mas eu também queria dizer que nós aqui, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está aqui o secretário Elvio, nós aprovamos uma lei de inovação e tecnologia, uma lei super moderna, segura, com transparência, e, fruto dessa lei, nós reduzimos o ISS-QN de 4% para 2%, a menor tarifa possível, justamente para reter e atrair aqui de volta aquelas empresas de startup, de software, que por uma razão ou outra não se estabeleceram em Caxias, mas a principal delas é a carga tributária. Então, já fizemos isso, modernizamos a nossa lei tributária, que eram 54 leis, desde quando Caxias se tornou município, transformamos numa simples, clara, para dar segurança jurídica a quem quer empreender e investir em Caxias do Sul. Implantamos a meritocracia na Secretaria da Receita, premiando qualidade e produtividade e suspendendo a hora extra, trocando a hora extra, que é um problema sério no setor público, por premiação por produção de qualidade e quantidade. Não conta multa e não conta cobrança judicial. Por que fizemos na Secretaria da Receita? Porque ela já tinha o projeto pronto há 20 anos e nós queremos expandir isso para o resto da administração. Estamos trabalhando muito forte a transversalidade para despertar internamente a cultura, esse é um papel que a nossa vice-prefeita vem fazendo, despertar a cultura da inovação, da tecnologia, do destravamento, da desburocratização dentro do poder público, que é lento, mas que a gente não pode perder de vista. Então, obrigado, secretário, por tudo aquilo que a gente obteve hoje aqui. Muito obrigado. Prefeito Adiló, vice-prefeita Paula, eu queria aproveitar esse momento para dar os parabéns para vocês. O município de Caxias do Sul está sendo pioneiro na criação da sua lei municipal de inovação. Isso é fundamental, especialmente espelhado na Lei Gaúcha de Inovação, que foi aprovado aí recentemente, e também no escopo das legislações federais, como surgiu agora o novo marco legal para as startups, etc. Então, parabéns, isso é fundamental, um bom alinhamento jurídico federal, estadual e municipal para fomentar e atrair, né, esses empreendimentos voltados aí em tecnologia. Parabéns. Muito bem. O Júlio Chiapin, nosso coordenador da SIC Jovem e também diretor da Caminho do Saber, coloca a seguinte questão. Frente ao déficit educacional que você mencionou, no cenário em que estamos, de conhecimentos complexos e uma nova juventude, o que falta para gerarmos riqueza com o conhecimento e a inovação e reter os talentos aqui? Primeiro, uma boa pergunta, parabéns aí, né? Nós precisamos trazer muito a juventude, e muitos de vocês tiveram conhecimento, né, que um esforço muito grande de empresários, governo. Nós realizamos, em março passado, o South Summit Brasil. Né? É o primeiro evento global que aconteceu no Brasil, foi realizado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E isso é relevante por dois motivos, especialmente. Primeiro, as startups precisam de capital de risco. E o Brasil não tem muito uma cultura de capital de risco, até porque o juro a esse patamar é difícil, alguém que vai investir em risco. Né? Alguns amigos aí que
que são investidores sabem disso, né? Mas, por exemplo, os Estados Unidos têm uma cultura muito mais favorável ao risco e eles investem mesmo nessas empresas. Então, o grande movimento do South Summit foi trazer mais de 90 fundos de investimento de capital de risco para Porto Alegre. Desses 90, 30 dos maiores fundos internacionais. Nós precisamos atrair jovens, mas também atrair capital de risco para investir nas startups aqui no Brasil. Quer dizer, os jovens não precisam mais se deslocar para Israel, não precisam mais se deslocar para os Estados Unidos para acessar os fundos de investimento e aí trazer esses investimentos para cá. E o outro ponto importante que eu vejo, que o evento teve, que é muito relevante, são as conexões internacionais. Os nossos jovens precisam se conectar com o mundo em termos de empresas, em termos de outros parceiros. Então, são importantes, né? Não basta ter conhecimento e não basta ter vontade, né? O Estado, de maneira geral, eu digo o Estado como um todo, a sociedade precisa criar com todas as condições favoráveis para que esses jovens estejam motivados a investir em risco. Inovação é risco. Então, nós precisamos criar uma cultura de risco para inovação. Senão, nós não vamos colocar o dinheirinho nosso lá numa aplicação, ganhando nossos 13%, 17% lá de renda fixa, e está tudo muito bem. Na velha e boa poupança. Gilney Lafuente, nosso diretor aqui da casa e também da AML Consultoria. De forma macro, como deveria ser formatado um plano de desenvolvimento de talentos? São perguntas muito complexas, né? Mas, primeiro, nós precisamos... o Brasil precisa um plano para isso. O Brasil precisa um plano forte de desenvolvimento de talentos. Nós precisamos políticas claras de desenvolvimento de talentos para os nossos jovens, né? A gente vê muitos investimentos em todas as áreas no Brasil, mas a gente vê, por outro lado, uma forte redução na área da educação e na área da ciência e tecnologia. Assim, gente, fica mais difícil. Então, nós precisamos ter aí um grande pacto pela ciência, pela inovação e pela educação no Brasil, articulado aí com todas a sociedade brasileira, com os estados, com as cidades. Porque, por mais que uma cidade tente sozinha, ou por mais que um estado tente sozinho, é difícil, porque é um problema do Brasil. O Brasil tem um déficit gigante, como eu coloquei, né? Então, aquelas coisas, quanto maior o problema, maior a necessidade de cooperação da sociedade brasileira para encontrar uma solução. Dr. Asdrubal Falavinha, nosso vice-reitor da nossa querida Universidade de Caxias do Sul, coloca aqui: uma vez que o conhecimento é fundamental para o desenvolvimento e a inovação, como está sendo planejado uma melhora do percentual de indivíduos com chance de estudar. Existe um plano estratégico com a Secretaria da Educação? Na experiência da UCS, o fator limitante financeiro não é o único. Nós temos no estado do Rio Grande do Sul como um todo, nós já fomos muito pujantes na área da educação, e a gente viu nas últimas décadas os nossos índices de todos aqueles rankings, PISA, etc., a gente vê uma perda de performance dos nossos meninos e meninas como um todo na educação. Falando com a secretária Raquel, por exemplo, a pandemia teve uma gravidade muito maior do que possa parecer no aprendizado, por exemplo, de matemática das nossas crianças, né? A secretária Raquel fez um estudo usando indicadores, e a nota dos nossos meninos e meninas em matemática do terceiro ano teve a equivalência do sétimo ano do ensino médio pré-pandemia, tá? Então, as nossas crianças, nesse ano e meio, 2 anos de pandemia, tiveram um retrocesso muito grande
na questão, especialmente das ciências e da matemática. Então, é um esforço gigante, e aí as universidades, né, têm um papel muito significativo, especialmente, né, a gente está estudando isso até em termos de governo, para ver como é que se consegue apoiar, né, a qualificação dos professores. Tudo passa, gente, pelos professores. Eu não vou fazer essa brincadeira com vocês, mas se eu pedir para vocês levantarem a mão aqui, quem tem filhos engenheiros, médicos e tal, muitos de vocês vão levantar a mão. Se eu perguntar para vocês quem tem filhos professores ou está estudando licenciatura, acredito que poucos vão levantar a mão. Por quê? Porque o professor perdeu status na sociedade brasileira. Se você perguntar para um menino ou menina da Coreia do Sul, onde eu visitei várias vezes, o que você quer ser quando crescer, essa pergunta clássica, eles querem ser professor. Porque é a única profissão aonde tem o respeito de todos na sociedade, e eles são tão importantes porque eles formam médicos, engenheiros e formam a sociedade. Então, nós temos cada vez mais uma degradação do status de professor. Eu digo não professor da faculdade, o professor lá da escola, o professor que alfabetiza, o professor que ensina, e o professor que esses meninos e meninas vão se orgulhar de um dia, dizer, opa, aquele professor mudou minha vida, né? Então, acho que esse é um ponto crucial na nossa sociedade. Professora Ana Fachinelli, parabéns por sua palestra, nos deixa muitas reflexões para os próximos dias. A exemplo do Pacto de Porto Alegre, vai a questão. Para trabalhar coletivamente cada vez mais em prol do desenvolvimento, quais são as principais barreiras a superar? Boa, Ana, boa questão. Nós começamos, quem antecedeu o pacto, é bom contar essa história, porque nós tínhamos a PUC, a URGS e a Unicinos, as 3 universidades quase centenárias, e os 3 reitores nunca tinham sentado em uma mesa para assinar qualquer documento de cooperação entre as 3 universidades. É uma visão um pouco assim de que todos queremos chegar lá, mas nós queremos chegar, eu quero chegar, né? E, ao mesmo tempo, a gente viu na região metropolitana que os nossos jovens que estavam formados, os nossos talentos, os nossos empreendedores que tinham criado suas startups nos parques tecnológicos, eles estavam evadindo, né? Então, começou com a Aliança para a Inovação das 3 universidades, Aliança pela Inovação das 3 universidades, junto com prefeitura e tal, e empresários, foi colocado o movimento do Pacto Alegre, né? E acredito que o principal recurso aí, gente, é boa vontade, porque muitos me perguntam, quanto custou o Pacto Alegre? E eu digo, custar? Como custar? Não custou 1 centavo, não custou absolutamente nada em termos financeiros, mas custou centenas e milhares de horas pro bono, de voluntariado, de grande parte das lideranças, onde as empresas destacavam lá as suas pessoas mais qualificadas, prefeitura, universidades. Então, todo esse movimento do Pacto Alegre não teve 1 centavo investido do poder público, da sociedade, apenas horas pro bono e de voluntariado após expediente, né? Então, acredito que o ponto mais importante, Ana, não são recursos, mas sim a mobilização da sociedade por uma causa, e a causa é entregar uma sociedade melhor para as futuras gerações. Para encerrar, então, as nossas perguntas, uma última do nosso amigo Zeca Martins. A educação é a única e a primeira ferramenta para abrir nossa porta para o futuro. Porém, há anos nossa discussão está na mesa, mas não conseguimos avançar. Como superar as barreiras e termos uma educação de primeiro mundo? Ô, Zeca, essa pergunta aqui é de $1 milhão, né? Grande amigo Zeca, grande empreendedor, né? E a gente vê que é o grande desafio da nossa sociedade, né?
conversando uma vez com um grande cientista coreano, numa janta que a gente estava lá, e ele disse, olha, a pergunta que a gente fez, por que a Coreia investiu tanto nas pessoas, e hoje tem o melhor sistema de educação do mundo, e no Brasil é tudo mais difícil? Aí ele disse, não, deixa eu explicar para ti, é que o Brasil é um país rico, muito rico, e a Coreia do Sul é um país pobre, muito pobre. O Brasil tem todas as riquezas minerais e extrativistas, tem agricultura, tem tudo. Na Coreia do Sul, infelizmente, quando dividiram as duas Coreias, todos os recursos minerais e de produção agrícola ficou na Coreia do Norte. E a Coreia do Sul é limitadíssima em qualquer tipo de recurso. Então, o único recurso que nós temos aqui são os coreanos. E aí nós tivemos que investir em nós mesmos, né? Então, acho que isso fala, muitas vezes, né, um pouco, Zeca, de que muitas vezes o Brasil é tão grande e investir nas pessoas ainda não foi uma prioridade do país enquanto nação, né? Um país que tem apenas 23% da sua população de 18 a 23 anos estudando, a educação não foi uma prioridade do país ainda, né? Mas eu acho que a sociedade pode se mobilizar para isso, para que no futuro essa questão possa ser mudada. Gente, muito obrigado a todos vocês e bom almoço, e foi uma honra, e a gente fica à disposição lá na secretaria. Secretário, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, pela disponibilidade, pela escolha de estar aqui na SIC Caxias no dia de hoje. Foi muito bom e muito desafiador ouvir as suas considerações. A todas as senhoras e senhores, muito obrigado por estarem conosco. Lembrando que na próxima segunda-feira nós vamos render a homenagem aos ganhadores do troféu Ítalo Vitor Bersani. É uma maneira desta casa de reconhecer o empreendedorismo, as entregas marcantes para a comunidade que algumas de nossas empresas fazem. E, juntamente, obviamente, vamos comemorar também o aniversário da nossa casa. Será uma edição noturna da nossa RA-SIC. E, se eu não me enganar, eu acho que são 19h30, né, Fran? É isso? 19h30, então, todos aqui na próxima segunda-feira. Obrigado, uma ótima semana. SIC Caxias.